Oi, oi, oi! E aí, e aí? Sejam bem-vindos quem tá entrando. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Fixar comentário. Oi, gente! Bom dia, pessoal! Bom dia, sejam bem-vindos. Georgia, tava sumida, menina! Oi, Iris! Você também tava sumida. Pessoal, sejam bem-vindos. A Suziane, deixa eu ver, tem mais alunos meus aí. A Nath entrou. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre autoestima. Eu tenho aqui um convidado muito especial, nem vou dar um spoiler muito grande, não, porque ele vai se apresentar, mas é uma pessoa muito especial para mim, é uma pessoa que lá no início da minha transição me deu muito apoio. E hoje ele tá aí com um trabalho lindo falando de autoestima. Então, ele tá aí, já até me pediu a solicitação, só para explicar para vocês o que é esse quadro. Toda sexta-feira, às 11h11 da manhã, eu vou trazer alguém, algum convidado especial. Em alguns momentos vão ter meus alunos aqui comigo, viu, alunos que já estão aí, ó. A Georgia que tá aí também já esteve aqui comigo também. E esse quadro é um quadro novo, eu resolvi chamar de Almoço com a Clara, porque pega ali o horáriozinho do almoço. Mas eu vou sempre trazer pessoas, pessoal, para nos inspirar mesmo. Eu acredito muito nessa troca. Um dos pilares do meu programa de desenvolvimento fechado é o pilar da troca. Eu acredito muito nessa troca, eu acredito muito na importância de termos essa troca para aprender com o outro, ensinar e aprender, né? Sempre falando o que eu penso, de onde eu aprendi, o que eu aprendi, e também estar sempre aberto a aprender. Então eu tenho certeza que essas lives de sexta-feira às 11h11 vão sempre agregar muito, tá? Bom dia, Nath! Oi, Andréia! Oi, Suziane! Deixa eu aceitar aqui então o Cris. E aí ele vai... Quem é ele, um pouquinho do trabalho dele. E vamos bater um papo, né, pessoal? Eu acredito muito na relação da autoestima e comunicação. Ei, Cris! Seja bem-vindo! E aí? E aí, Clara, tudo bem? Tudo bem? E com você? Tudo certinho? Tudo incrivelmente bem, graças a Deus. Ai, que bom, Cris. Quero te agradecer novamente por aceitar, por estar aqui comigo, por sempre estar contribuindo muito, sabe? Tanto comigo quanto com o pessoal que me acompanha. Você sempre agrega muito. Então, muito obrigada de novo estar aí disposto a trazer esse conhecimento para a galera aí. Eu que te agradeço, você sabe que a gente tem uma parceria linda, é uma honra estar aqui. Eu fico todo feliz quando você me chama, porque a gente ama fazer isso, né, Clara? A gente ama distribuir a nossa mensagem para o mundo, né? Comunicar isso para o mundo. Então, fico muito feliz de estar aqui com você e muito feliz pela sua carreira, pelo seu sucesso, por tudo que você está conquistando. Que bom, Cris. Obrigada, obrigada mesmo. Eu tenho certeza que essa é uma troca muito verdadeira entre a gente, né? É um torcendo para o outro e a gente crescendo juntos, né, Cris? Eu vejo muito isso. Com certeza, eu acredito muito nisso. Cris, eu queria que você falasse com o pessoal um pouquinho quem é o Cristiano, mas uma coisa que eu gosto de, eu já te falei isso, né? Uma coisa que eu gosto de perguntar é, além do que é o Cristiano, eu gostaria que você falasse para o pessoal o que o Cristiano acredita, o que te move, por que você faz o que faz, sabe? Além do superficial do Cristiano que todo mundo vê por aí. Clara, o Cristiano é um sonhador, um cara que entendeu que ele estava numa vida sobrevivendo ao invés de viver, com muitas dores, com muitas angústias, e que encontrou no desenvolvimento humano um grande caminho, uma grande porta para uma vida abundante, e que acredita muito nas pessoas. Eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas, eu amo pessoas, né? Eu vivo por pessoas, né? Desde quando eu descobri isso. E não é balela, isso é muito importante, isso queima aqui dentro, sabe? Então é algo que me fortalece todos os dias, estar com pessoas, fazer por pessoas, isso é o que faz diferença na minha vida. Que lindo! Obrigada por compartilhar. Cris, e aí vamos lá, eu te convidei aqui hoje para a gente bater um papo sobre autoestima e comunicação. Eu acredito, eu, claro, acredito que a autoestima e a comunicação elas estão muito relacionadas. E aí eu queria aqui começar do mais básico mesmo. O que é a autoestima? Se você pudesse compartilhar com a gente um pouco. O que é isso? Clara,
eu gosto de trazer tudo de forma muito simples, tá? Então eu sempre vou trazer com muita clareza e simplicidade para que as pessoas tenham. A autoestima é como você se vê. É a sua autoavaliação, a sua autoimagem, é como você se olha no espelho e se vê. Não só fisicamente, mas também internamente. Né? O que você acha de você de forma muito simples, internamente e externamente. Né? Então, eu falo que a autoestima, cada vez mais que eu estudo, Clara, a autoestima é a base de tudo, tá? A autoestima realmente é a base de tudo. Porque se você não se vê uma pessoa capaz, merecedora, com uma identidade forte, com um eu sou forte, você não consegue fazer outras coisas. Então a chave sempre é começar pela autoestima, né? E você fala tão bem de comunicação, a gente vai falar sobre isso. As pessoas que têm dificuldade de se comunicar, geralmente, na sua maioria, 90% é porque ela tem uma autoestima baixa. Porque ela sempre está preocupada em não dar certo, ela sempre está se vendo como uma pessoa não capaz, ela está sempre se vendo uma pessoa que não gera possibilidades e assim por diante, entendeu? Quando você traz isso, me dá ainda mais certeza do que eu afirmo muito aqui para o pessoal. Eu falo, gente, a comunicação externa é reflexo da sua comunicação interna. Então, como você se comunica com você mesmo é o que vai te trazer resultados satisfatórios, como você comunica com o outro. E aí, quando você traz isso, colocando a autoestima dessa forma, isso só afirma o que eu falo muito. Eu acredito muito nisso também, nisso que você compartilhou. E uma das coisas que a gente, só para ainda nesse primeiro ponto, claro, as pessoas banalizam muito isso, tá? As pessoas, elas querem sempre o segundo, o terceiro, o quarto passo antes de olhar para a autoestima dela, entendeu? E quando você avança e banaliza esse termo, autoestima, como eu me vejo, como essa situação que nós estamos conversando, lá na frente você tem muitas dificuldades. E o seu nível de frustração aumenta muito, porque você não se respeita, e não se respeita no sentido de se ouvir, não se respeita no sentido de olhar para você, não se respeita no sentido de entender suas dores, suas dificuldades, suas angústias. Então, se você não olha, percebe isso, né? Você não consegue avançar, Clara. E lá na frente é muito difícil. Por isso que eu vejo tudo que você faz é algo muito completo, porque você trabalha isso na sua comunidade. As pessoas que vão, por exemplo, a gente já até conversou com isso, eu vou até usar esse termo, tá? As Claro. pessoas dizem, eu vou buscar um curso de oratória, eu vou buscar um... Cara, talvez não é o início, sabe? Porque a base é fortalecer a autoestima. Você pode pegar todos os insights, todas as técnicas, mas a sua autoestima, se tiver baixa, você não consegue aplicar. Exato. Eu costumo dizer que assim, não adianta apenas eu te trazer as técnicas, se você não souber como usar, né? É isso que eu costumo dizer. É muito importante, Cris, a gente olhar para isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe, na sua opinião, que trabalha, que se aprofunda muito na autoestima, existe, como que eu meço a autoestima? Isso sou eu mesma, é o meu termômetro, entende? Como que eu defino se eu tenho uma autoestima baixa ou uma autoestima alta? Como que a pessoa descobre isso? Ó, existe um estudo, né, que chama a escala de Rosenberg, que aí as pessoas podem pesquisar e aí lá ela vai medir isso tecnicamente. Mas eu gosto de entender o seguinte, Clara, digamos que nós temos duas vozes internas e eu gosto de pensar dessa forma. Uma voz é sua essência, a sua naturalidade e a sua abundância. A outra voz é o seu ego, a sua escassez e a inaturalidade. Quando você começa a pensar, por exemplo, eu vou vestir essa roupa, adoro essa roupa. Aí na hora que você veste aquela roupa, aí você já pensa, mas o que tal pessoa vai achar? O que tal fulano vai achar? Aí eu vou e troco toda aquela roupa e visto uma roupa para me pertencer àquele ambiente, às vezes uma roupa comum que não me traria algo tão importante. Então abro mão daquela roupa e visto uma roupa para ser igual a todo mundo. Ou seja, eu ouvir a minha voz do meu ego, né? Eu ouvir a minha voz inatural, de escassez. Então, sim, isso é uma percepção mínima, mas que você começar a perceber, você vai começando a entender que sua autoestima está baixa. Eu vou gravar um stories, eu acredito que você faz esse exercício com seus alunos. Aí seu aluno para e fala assim, mas
as pessoas vão pensar o quê dos meus stories? Eu não comunico tão bem, sua autoestima está baixa, sua identidade está baixa. Porque você está ouvindo mais a voz externa do ego, do que as pessoas pensam, do que a sua voz da sua essência. Isso parece tão clichê, claro, mas funciona tão bem quando você deixa de fazer por você e começa a fazer para dar respostas, ali já pode começar a entender que sua autoestima está baixa. Você está Já é um começando. sinal, né? É porque você está buscando, sabe o que que é? Você está buscando reconhecimento antes mesmo de se reconhecer, né? Você faz, sei lá, 40 lives por mês. Você está imbatível, porque sua autoestima está no seu controle. Se você tivesse com sua autoestima baixa, você ia falar, vou fazer 2, né? Talvez 3. O que as pessoas vão pensar de eu fazer esse tanto de live? E aí você começa a abrir mão de algo que pode te fortalecer, te deixar próspera, te dar muito resultado baseado num pensamento tóxico, num sentimento tóxico de baixa autoestima, entendeu? Que legal, Cris. Eu quero pegar um. Eu vi aqui, gente, alguns elogios, tanto aqui, uma pessoa que admiro muito, que adoro, cadê? Eu vi, Clara, é show, o curso de comunicação mais clara é muito completo, só gente top entrando aqui. Aí depois, Change Up me mostrou que eu tinha autoestima baixa, nem imaginava, Cristiana é show. Mas eu quero falar com você sobre esses elogios, Cris, porque, obrigada, viu, gente, pelos elogios. Mandar um Mas abraço para a Sami aí, Sami, muito obrigado, você é uma querida. eu vejo, Cris, uma associação em baixa. E aí eu quero a sua opinião, né? Que é um estudioso disso, vai saber me falar melhor. Uma relação entre as pessoas que têm baixa autoestima não sabem receber elogios. Eu queria que Total. você falasse. Eu nem tinha. Isso veio aqui agora, porque nós recebemos alguns elogios aqui. Eu queria saber como que é isso e se isso já é uma dica para o pessoal começar a receber elogios para fazer a engenharia reversa, né? Ah, então eu começo a receber elogios, aceitar esses elogios e começo a elevar minha autoestima. Fala um Tá. pouquinho aí para mim disso. Primeiro, deixa eu trazer um ponto. Existe uma pesquisa que 68% das pessoas acham que a autoestima tem relação com a parte física. Eu estar com minha unha feita, eu estar com meu cabelo feito e tal. Nossa. Não tem a ver, tá? Não tem a ver com isso. Isso ajuda. Isso ajuda. Sim. Mas não é isso 100%, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a baixa autoestima, Clara, ela mexe nas suas crenças de merecimento, de identidade e de capacidade, né? Então, você não se reconhece como uma pessoa nos seus valores, nos seus talentos. E aí, por que você não se reconhece? Porque você está sempre fugindo de você mesmo. Então, a baixa autoestima faz isso. E aí você começa a se sentir incapaz, eu não sou capaz de fazer aquilo, e aí se fecha mais ainda. E aí o terceiro passo, eu não sou merecedor daquilo. Que aí é onde você fala. Às vezes as pessoas elogiam, aí você fala assim, não é tão assim. Não é assim. São Não, seus olhos. seus olhos são... Cara, se alguém te elogiou, eu hoje, Clara, me elogiou, muito obrigado, grato, eu mereço, entendeu? Porque isso fortalece a minha autoestima. Isso me ajuda muito, porque quanto mais você não valoriza você, não valoriza a sua identidade, menos capaz você se acha, menos merecedor você se acha. E aí você começa a usar armaduras. O que são as armaduras, claro? Tem pessoas aqui que estão nos ouvindo e tem pessoas que são assim, elas estão sempre apontando seus defeitos antes que as pessoas falem qualquer coisa delas. Entendeu? Por exemplo, grupo de WhatsApp. Às vezes alguém colocou uma matéria lá que aponta que pessoas que têm dificuldade de ler tem tal, tal. Aí a pessoa já de cara, eu sou péssima de leitura. Sou o terror da leitura. Eu já logo aponto meus defeitos, porque nós temos um olhar muito clínico para os nossos defeitos e um olhar totalmente desligado do que a gente tem de bom. Isso é uma função, inclusive, do cérebro, né, Clara? Que nós sabemos que o nosso cérebro ele tem a função de economizar energia e gerar energia. Então, assim, fugir da dor... O que é fugir da dor? Eu ponho o dedo na minha ferida antes que alguém ponha. Então, eu ponho o dedo na minha ferida antes que alguém aponta para minha ferida para eu não ter essa dor. Então, eu sempre estou olhando para mim o que eu tenho de defeito.
Então, assim, daqui a pouco nós vamos falar das chaves, mas deixa eu trazer uma chave que é muito importante aqui. Você chegou numa roda de conversa, numa festa ou num ambiente, mulheres geralmente olham as unhas das outras, olham o cabelo das outras, olham a roupa que a outra está usando, olham o sapato, porque eu quero fugir da dor, cara. Se eu vejo alguém que está com a unha mal feita, eu falo, nossa, pelo menos isso, minha unha está melhor do que a dela. E isso tudo é sinal de baixa autoestima, isso tudo é uma armadura. Comparação, né, Cris? É, Comparação é. eu julgo para não ser julgado. Eu critico para não ser criticado. Você está entendendo? Isso tudo Uhum. é uma armadura para blindar a minha baixa autoestima. Outras chaves, por exemplo, como que está o guarda-roupa das pessoas que estão nos ouvindo? Eu sempre falo isso, meus alunos aqui já estão sabendo disso. Aqueles guarda-roupas muito bagunçados significa que sua autoestima está baixa. Significa que aquele guarda-roupa extremamente arrumado, claro, também significa que sua autoestima está baixa. Porque são pessoas cheias de regras demais, com verdades absolutas demais. Então, assim, tudo precisa de um equilíbrio, tudo precisa de uma estratégia. A autoestima, ela realmente tem que ser olhada de uma forma diferente, porque a autoestima, claro, ela faz muita diferença na vida das pessoas. Muito, muito, muito. O que gera muito resultado na minha vida hoje é a minha autoestima. Legal. Ô, Cris, eu vi uma vez que alguém perguntou lá no seu Instagram, e eu achei uma pergunta muito interessante. Em relação homens e mulheres, como que é isso? Homem tem autoestima mais elevada que as mulheres, ou vice-versa, ou não tem relação? Não tem relação. O que tem relação é o homem ter um preconceito em assumir que a sua autoestima está baixa. E Uhum. aí, eu até fiz uma postagem no meu Instagram hoje e um homem foi lá e me deu uma devolutiva assim, alucinante. Eu até postei essa devolutiva e falei, eu quero que você poste, porque o que você está falando, homens precisam começar a ouvir. Porque o Hum, homem tem um preconceito com relação à autoestima dele. Só que o entendi. ambiente masculino também é muito carregado de coisas que derrubam a autoestima. É muito carregado de competitividade, é muito carregado de comparação, é muito carregado de controle. Você está Uhum. entendendo? Sabe o que destrói um casamento, Clara? O primeiro ponto é o homem ter baixa autoestima em relação à mulher. Hum. Por exemplo, eu tenho uma mulher poderosíssima. Eu falo assim, poderosíssima no bom sentido, sabe? Uma mulher Claro. que, E ela é mesmo. Adoro. que faça as coisas acontecer. O fato de eu me comparar com ela estava destruindo com a minha autoestima e Hum, naturalmente destruindo também o meu casamento. hum, Sabe? Agora, e aí, Clara, a autoestima ela é tão doentia que ela te leva para vícios, sabe? Para vícios, porque é onde você se encontra com sua autoestima forte. Os homens, hoje, existem estatísticas e pesquisas enormes falando sobre a pornografia, claro. A uhum. baixa estima do homem leva ele para a pornografia e vira um vício tão alto porque ele só se acha viril diante da pornografia. Uhum. Ele, a pornografia e só. Então ele não tem que disputar com a mulher, ele não tem que mostrar para a mulher que ele é capaz de algo que não é. Isso está acabando com os homens. O vício em álcool, o vício em drogas, isso tudo, porque dá aquela coisa, eu tomo uma, fico alegrinho, fico soltinho para eu poder paquerar, para eu poder namorar, para eu poder conquistar uma mulher. Isso tudo é uma mentira, tudo são armaduras. Porque ele não Sim. está olhando para sua autoestima, ele não está se potencializando na sua autoestima, entendeu, Claro? Cristiano, a Brené Brown, ela traz um pouco disso, das dificuldades de homens e mulheres. Ela não cita a autoestima, mas eu vi muita ligação no que você trouxe. Porque o que ela cita no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, ela diz que os homens, ele têm uma pressão social por ser forte o tempo inteiro. E as mulheres, elas sofrem uma pressão social por serem perfeitas o tempo inteiro. Então, melhor esposa, melhor mãe. Tem que ser mãe, esposa, profissional, tudo do melhor, sem deixar, sem cansar, né? Tem que ser sempre aquela perfeição. E o homem sofre com essa pressão de preciso dar conta de tudo, não posso chorar, não posso nada me para, preciso ser forte. E isso que você trouxe me remeteu muito a isso que ela traz. Dessa pressão social também, né? O quanto eu, como um homem, se eu fosse um homem, o quanto eu posso assumir que minha autoestima é baixa, sendo que eu preciso mostrar que eu sou forte. Então, eu vou guardar aqui, só eu sei
que talvez eu não seja tão forte assim e tá tudo bem, né? E isso que você falou é foda, Clara. Se eu for me aprofundar nisso mais, talvez a gente até gera algumas polêmicas interessantes aqui, né? Porque esses papéis sociais e a forma que as coisas estão sendo colocadas hoje tem destruído as pessoas. Por isso o Brasil é hoje o primeiro país em transtorno de ansiedade e o segundo em depressão, né? Porque eu acho que o brasileiro é um povo muito alegre e essa pressão da sociedade, essa questão que você colocou, está tirando a alegria, principalmente por causa do foco da autoestima. Hoje as mulheres, elas têm que ser fortes também, né? Uhum. Além de ser pregar o perfeito que ela tem que entregar, ela também tem que ser forte. O homem, ele tem que ser forte, ele ainda tem que saber entender toda essa revolução do feminismo, que eu super apoio, mas o homem ainda tem que entender isso para ver se ele está dentro do equilíbrio certo, ser forte, fazer o papel que hoje também a mulher precisa. Então, está uma confusão. Isso tudo, se você não tiver um olhar mais apurado, um olhar mais empático, um olhar com valores, um olhar sem julgamento, sem crítica, para você se entender onde você está e como você pode. Isso destrói a autoestima da pessoa, sabe, Clara? E isso que você falou da Brené Brown é muito bacana. Por exemplo, você no seu relacionamento. Tá tudo ajustadinho aí. Eu entendo, eu vejo. Eu te sigo há muito tempo, mas está tudo ajustado. O Jorge sabe o papel dele. Você sabe o seu papel. Um respeita o papel do outro. E você está entendendo? Existe um alinhamento de comunicação, de tudo, para que a sua autoestima fique no lugar certo, a dele no lugar certo, e assim vocês se relacionar da melhor maneira, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas têm que entender isso, sabe, Clara? Tem que ter esse olhar mais apurado, assim, sabe? Eu vejo muito, Cris, o movimento de vamos parar de olhar para fora, de querer agradar o outro e enxergar o valor que eu tenho verdadeiramente. Porque eu costumo definir a autoestima como isso, o valor que você se dá. E para mim, Cris, aí você me fala se você concorda e tudo, e imagino que sim, mas a autoestima ela define tudo, inclusive, por exemplo, quanto vão pagar pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Porque é você que coloca esse valor em você primeiro. Não é o mercado, né? É claro que tem toda uma questão aí, mas em geral, sou eu que. Não, opa, peraí. O meu serviço, o meu produto que eu ofereço vale mais que isso. Quando a pessoa tem uma autoestima elevada, ela tem essa capacidade e essa coragem, porque eu ouso dizer que isso é uma coragem também, de falar, olha, é isso que vale, é isso que é o meu valor. E aí eu falo até em financeiro também, né? Não apenas financeiro, porque eu acredito que... É porque o financeiro ele acaba sendo mensurável. Mas eu acredito que em relação a tudo, você aceita o relacionamento, um relacionamento bom ou um relacionamento ruim, quando você olha para o valor que você se dá. Então, se eu me dou esse valor, eu não vou aceitar uma pessoa que me dê menos valor do que eu. Então, assim, é isso que eu vejo, a importância dessa autoestima, e é por isso que eu conecto tanto a autoestima com a comunicação. Porque é o que eu comunico com o outro surge a partir desse valor que eu me dou. Total, Clara. Vamos pegar dois pontos aqui que as pessoas precisam entender, tá? Estão banalizando muito o termo amor próprio, tá? Uhum. Amor próprio, ele é super importante e ele é a base da autoestima. Então, você foi incrível nisso. Só que eu tenho que entender o seguinte, se eu me fechar, se eu me encher de amor próprio e me fechar e não me abrir para as pessoas e não me comunicar e não me relacionar, você vai esvaziar. Então, o amor próprio é sempre para o outro, Clara. Quanto mais amor próprio você tem, mais o Jorge ganha com isso. Quanto mais amor próprio você tem, mais a sua família ganha com isso. Perfeito. Quanto mais amor próprio você tem, É mais o os que está seus alunos ganham. transbordando, né, Cris? Como É, diz, seu copinho já está cheio ali. O que transborda, você consegue passar para o outro. Se não está transbordando, se o seu não está cheio, como que você entrega para o outro? Que exato. Então, lindo. assim, quanto mais amor próprio você tem, mais todo mundo ganha com isso, tá? E eu vejo muitas pessoas que terminam um relacionamento e falam assim, eu não preciso de ninguém, eu tenho o meu amor próprio. Cara, você precisa de todo mundo. O arroz que chega na sua casa chega por causa de Exato. várias pessoas que levaram o arroz na sua casa.
Então, nós não somos autossuficientes, nascemos para servir e isso já fortalece nossa autoestima um pouquinho, tá, Isso Clara? é, inclusive, uma necessidade básica, as conexões, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar da felicidade aqui, isso é uma necessidade básica para um ser humano, as conexões, né? Então, Exatamente. Então, ninguém vive sozinho. porque eu sempre falo assim, Clara, quem fala demais que tá amor próprio não depende do outro, a autoestima tá lá embaixo. Uhum. É Você a tá entendendo? armadura, né, Cris? É a Querendo armadura. mostrar. É a armadura. Aí você quer mostrar para as pessoas que você tá feliz, mas por dentro você tá mal. Você tá entendendo? Então, assim, eu dependo de pessoas, sim. Pessoas precisam de pessoas. Então, quebra essa coisa, entendeu? A Ah, eu acredito. comunicação que você está trazendo aqui, que é a habilidade do futuro, meu amigo, quem no futuro não souber comunicar, tá frito, porque já é uma habilidade, mas no Uhum. futuro vai ser essencial saber se comunicar com empatia, com amor próprio, distribuir, né, uma boa comunicação ali, né, que é o que você ensina a todas as pessoas. Bom, esse é um ponto que você trouxe. Eu até me perdi aqui, eu falei tanto de amor próprio que eu me perdi qual que era o segundo ponto. Me lembra aí, claro. Eu tinha falado que em relação o valor que o outro vai me entregar é Isso, aquele isso, valor que eu me entrego. exatamente. Aí vem uma série de coisas. A primeira é o seguinte, o valor que eu dou para o meu trabalho. E não é trabalho a palavra, tá, Claro? É o valor que eu dou para o meu talento. Uhum. Porque o meu talento que eu tenho, ele gera nas pessoas um benefício. Então eu tenho que valorizar o que eu faço, entendeu, Clara? E quando eu entendo o meu trabalho e o meu talento, eu entendo o meu propósito. E Uhum. aí sim, minha autoestima fica mais bombardeada por positivo. Por exemplo, olha o que você faz, Clara. Você é uma pessoa que. Só pegar você como exemplo, tá? Porque eu conheço um pouco a sua história. Há anos as pessoas falam, a Clara é comunicativa, a Clara é comunicativa, a Clara é comunicativa. Só que você foi para uma área que não valorizava o seu talento da comunicação. Você não colocava para fora o seu talento. Ou seja, isso baixava a sua autoestima, porque você não colocava para fora o seu talento. Aí você se ajustou, entendeu os seus talentos, entendeu o desenvolvimento humano, olhou para dentro, fortaleceu sua autoestima e hoje o que você faz, você ama. Tem brilho Uhum. nos seus olhos. E quando você ama o que você faz, o que você cobrar hoje, claro, é pouco. Porque você está dando sua vida no que você entrega. E você entende isso. Você está Uhum. entendendo? Agora, isso no precificar, que é o que você colocou. Quando você entende o seu talento, o seu propósito, e o valor que você faz daquilo, e o valor que você ama, você consegue precificar muito bem, porque sua autoestima está lá em cima. O outro ponto, nos seus relacionamentos com o Jorge, você sabe se colocar. Você sabe colocar a sua opinião. Quando a pessoa tem uma autoestima, ela sabe falar assim. O Jorge fala assim, Clara, vamos no restaurante? Aí ele senta, puxa a cadeira para você, você senta, ele te entrega um cardápio. A pessoa que está com baixa autoestima fala assim, escolhe o que você quiser. Com medo do que o outro vai achar do que ela quer. Não, você vai escolher, não, Jorge, hoje eu vou comer tal prato, qual situação, porque você dá valor para aquele momento, dá valor para o que você entende, dá valor para o que você gosta, porque sua autoestima está alinhada. Então, assim, a gente pegou dois pontos, E trabalho e relacionamento, mas tem vários. posso só complementar isso que você disse, Cris? O que eu vejo é que a pessoa com a autoestima elevada, né, uma autoestima, um valor, que enxerga valor, não só se coloca, como também aceita o que o outro traz. Porque a pessoa que não tem essa autoestima e às vezes coloca a armadura e quer mandar, e quer controlar, e quer ser o certo o tempo inteiro. É isso que eu vejo, tá? Então, eu acho que tem esses dois caminhos. Aquela pessoa que cede, que ela também, muito provavelmente, só dela ceder de vez em quando e entender que um relacionamento, quando eu falo relacionamento, nem é só o relacionamento amoroso ali, qualquer relacionamento com qualquer pessoa, seja com uma pessoa que está te vendendo alguma coisa, é que se você abre mão, às vezes, de estar certo, abre mão de que a sua opinião tem que valer, isso também mostra, na minha opinião, que você tem uma autoestima porque você não se sente menor porque você estava errado naquela situação, ou porque a outra pessoa te ensinou algo, você não se sente menor por isso, quando você tem uma autoestima positiva, uma autoestima. Você tocou os dois pontos que eu chamo dos dois elos do ego, né? Que tem o ego da arrogância e tem o ego da pessoa que quer ser humilde demais. Uhum. Então tem esses dois pontos, né? Então, assim,
tudo é um equilíbrio. E assim, a comunicação, isso que você ensina, é super importante, né, claro? Porque se eu tenho minha autoestima ok, e tenho autoconhecimento e tenho uma boa comunicação, eu sei sempre me colocar ali, né? A comunicação não violenta ajuda muito nisso, né? Exato. O pau quebrou no meu casamento. Minha autoestima está aqui. Às vezes meu marido está com a autoestima lá no chão. Eu vou lá porque minha autoestima está aqui, eu vou lá e destruo ele por causa do meu ego. Então, sim, é tudo. A forma que você está falando aí é muito interessante, porque quando as pessoas têm muito autoestima e transborda para o mal, para o ego acima, elas às vezes ficam querendo pôr a lente na cara do outro. Mas você não pode ver que a vida está ruim. Olha, a vida está maravilhosa. Como é que você não faz isso? E aí já também já é um erro. Assim. Não sei se foi esse ponto que você colocou, mas eu acho que isso é importante também. Mais ou menos. O que eu quis dizer é que, às vezes, a autoestima não necessariamente é colocar no outro, é querer estar certo. Muito pelo contrário. Eu acho que quando a pessoa quer estar certo o tempo inteiro, quer controlar o outro o tempo inteiro, isso não é autoestima. Eu acho que Claro. quem tem autoestima, ela tem a confiança de falar, poxa, eu estava errada mesmo, desculpa. Tem humildade de pedir. E eu acredito que isso é necessário, muita confiança em si mesmo, sabe? Mas esse ponto que você tocou é exatamente o que eu quis dizer mesmo. Ah, Só que tá. é o seguinte, quem tem a baixa autoestima, geralmente ela não se impõe muito assim. Não se impõe muito. Quem se impõe muito é quem já tem a autoestima tão alta que já é muito ego, entendeu? Já Entendi. o famoso sabichão, eu que sei tudo, porque eu tenho essas pessoas assim, e inclusive com perfis comportamentais que apontam para essas pessoas assim, né? O enneagrama, você estuda também, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que é eu tô vindo, esqueci o nome agora, mas a pessoa que é dominante, Hum, geralmente o dominante ele tem a autoestima muito alta e assim ele não quer nem entender o que você está falando para ele, porque já é alta demais e já virou um ego, entendeu? Já virou um problema, entendeu? A pessoa que tem baixa autoestima, Clara, geralmente ela sempre está se recolhendo, sabe? entendi. Ela está sempre se fechando, sempre, sempre, sempre. Ela evita discussão, ela evita conflito, ela evita da opinião, ela está sempre na escassez, o pouquinho tá bom, entendeu? Né? Aquela questão de migalhas, entendeu? É porque eu estava associando, na verdade, com a comunicação. Porque a comunicação, eu costumo dizer que quem tem uma comunicação muito agressiva, que passa por cima dos outros, isso é um medo que está por trás. Não é porque aquela pessoa ela é corajosa. Por trás daquilo ali é um mecanismo de defesa do medo. Então eu Não, estava associando isso um pouco. total sentido o que você está querendo dizer. Total sentido. Porque a pessoa que ela tem autoestima muito, ela usa a autoestima de excesso de elevada como uma armadura por causa dessas coisas. Eu não posso mostrar as minhas falhas. Quem tem Entendi. autoestima ajustada, ela tem certeza das falhas dela. Ela usa, inclusive, as falhas Isso. dela para melhorar. Você está entendendo? Ela tem certeza do que ela não tem de bom. Ela se conhece perfeitamente, entendeu? É o equilíbrio, né, Clara? Nem de mais, nem de menos, né? É o meio, né? O demais da autoestima já vira um ego muito lá na frente, entendeu? Aquela pessoa que está sempre querendo falar, sempre querendo mostrar que sabe, sempre que... Essas pessoas têm uma autoestima elevada, só que no Já jeito errado. ultrapassou o limite, né? Virou uma armadura, porque ela usa essa armadura para não ser aquela pessoa que ela já foi, ou para ser aquela pessoa que Entendi. ela não quer ser, entendeu? Muito bom, Cris. Cris, eu tinha visto uma perguntinha aqui da Nath já há um tempo atrás. É, Perguntando, então, se a autoestima, eu acho que é legal a gente reforçar isso. Ela falou, então a autoestima não tem nada a ver com estética? E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque o que eu entendo, mas como eu não sou especialista na autoestima, é que tem um pouco a ver, sim, né? Mas É não. uma base. É uma Tá, base. Só que você tem que entender que a parte física, o autocuidado, é uma peça da autoestima. Porque o que acontece? Na maioria das pessoas, elas estão com a baixa estima, né? Baixa autoestima, elas não se ouvem e elas começam a compulsão pela parte física. Você está entendendo, Clara? Aí compra roupa demais, troca do cabelo milhares e sempre está vazia, sempre está na busca, sempre, né? Assim, aquelas pessoas excessivas por fit,
por um corpo perfeito, tem que estar magra 100%, porque ela foca ali como se fosse algo estético, mas é algo estético e muitas outras coisas. Você está Entendi. entendendo? A parte estética é uma coisa. Por exemplo, eu falo que eu tomo banho de autoestima toda semana, que eu vou lá, faço a barba, eu faço a unha da mão, dos pés. Então, assim, de 15 em 15 dias, eu corto meu cabelo, eu gosto isso, mas não é só isso. Não é só isso, entendeu? Então, existem outros pontos. Inclusive, né, Cris, eu já vi pessoas falando, ai, se eu fosse bonita igual fulano, eu também teria uma autoestima elevada. E eu também já vi pessoas que seguem todos os padrões de beleza possível terem uma autoestima lá embaixo. Então, de fato, assim, isso, sabe, pessoas. Nossa, eu tenho uma amiga, gente, lá de Ouro Preto, que, cara, segue todos os padrões de beleza feminino, assim, que você olha e você fala, pô, que pessoa maravilhosa. Mas se sente burra, se sente incapaz, se sente, sabe? E isso, pra mim, na minha percepção, é uma baixa autoestima, sendo que é uma pessoa que esteticamente tinha tudo para ter a autoestima mais elevada, se a autoestima fosse associada apenas à estética, né? É, a gente é muito bom em mentir pra gente. E a gente vai usando essas armaduras, né? A razão, o estético, o me fechar, ao ser humildezinho demais. Então, assim, eu vou usando, eu vou sendo vítima, eu vou usando essas armaduras, né? Só que quando você tem uma autoestima muito certinha ali, claro, no controle, às vezes você vai cair, né? Não tem problema, né? Às vezes você vai cair, você vai entender, pô, minha autoestima deu uma caída, o que que foi? Eu vou até falar um pouco das coisas que fortalecem a baixa autoestima aqui, claro, para a gente trazer, e depois vou falar o que que ajuda a melhorar a autoestima. Eu tô perdido de tempo aí, a galera fala. Não, faltam 20 minutinhos, pode. Tô E de olho aí, aqui. e aí o que que acontece? Você tem que saber o seguinte, claro, a primeira coisa, deixa eu me ouvir. Deixa eu silenciar os meus ruídos. E é uma pergunta assim que eu me faço o tempo inteiro. Isso é para mim ou é para eu mostrar para alguém? Isso é para mim ou para dar respostas para o outro? Você está entendendo? Essas Uhum. perguntas me balizam muito na minha autoestima, no meu pensamento, no meu conceito. Por exemplo, a gente sabe que o nosso universo, né, Clara, é pesado, né? É uma mudança o tempo inteiro, é muita gente boa, muito níveis de postagem na internet, é muito conteúdo diferente. Uma hora está um nível de conteúdo, uma hora muda, e você tá. E aí, às vezes, eu falo, às vezes eu me pego me comparando com os grandes e falo, cara, você está fazendo isso por você ou para mostrar para as pessoas? Porque se é por você, você entende que você está no caminho. Você já conquistou algumas coisas. Então, assim, você não precisa mostrar isso para as pessoas agora. Então, assim, essa pergunta me quebra no meio, entendeu? Quando eu quero comprar um tênis, que eu estou, às vezes, me sentindo mal, tal, cara, você está comprando esse tênis. Realmente você precisa desse tênis? Ou é para você pôr para fora algo? Então, assim, isso tudo vai me ajudando. Então, essa pergunta é uma forte pergunta. Algumas chaves para as pessoas entenderem que destrói a autoestima delas, a primeira é a busca pela perfeição. É um clichê, mas você precisa entender. E assim, a perfeição ela não existe, né? Quando eu falo isso, as pessoas falam, como que não existe? Porque o perfeito, Clara, é sempre para avaliação do outro. Uhum. Você está entendendo? Quando eu escrevo um livro e falo assim, nossa, será que esse livro está perfeito? Eu só vou acreditar que ele está perfeito na avaliação do outro. E nem sempre o outro vai estar com a mesma avaliação sempre. Então é difícil. Então, um labirinto sem fim. Então, assim, você tem que fazer o seguinte: qual que é o melhor que você pode fazer? Aí você está no controle, aí você baliza a sua autoestima. Então, perfeição não existe. Mas querer sempre o melhor existe. Então, Uhum. assim, a sua evolução, por exemplo, você quer sempre o melhor todos os dias. É uma ideia todo dia, é um conteúdo novo todo dia. Então, isso te ajuda, né? O outras duas chaves é competição e comparação, né? Você só pode começar a competir com alguém para você entrar numa alta performance de competição, porque competir é alta performance, é quando você quer chegar nesse nível. Quando você estiver competindo com você mesmo e ganhando o jogo. Então você olha para dentro, compete com você e ganha o jogo. Eu estou ganhando o jogo. Agora eu posso mirar na alta performance. Tem gente já mirando no outro,
na competição com o outro, medindo o bastidor dele com o palco do outro, e aí você vai perder. Você vai perder. Então, isso é muito, muito complexo, né? O outro ponto é, Clara, comparação. Como que eu posso me comparar com o outro se somos seres diferentes, né? Exato. Então, isso machuca demais. São valores diferentes, são pessoas diferentes, programações mentais diferentes. Então, a comparação é injusta. Agora, Uhum. a modelagem é incrível, né? Eu olhei para Clara, falei, Clara, porra, Clara tá fazendo 300 lives, ela não para a consistência. O que que eu posso fazer que vai ser legal? Vou fazer toda terça, que é o que eu consigo manter. Aí, pô, aí eu modelei a Clara. Eu não me comparei com a Clara. O sucesso da Clara me traz felicidade, não me traz tristeza. Entendeu? Então, quando você entende o poder da modelagem, é muito importante, né? Deixa eu abrir um parêntese aí rapidinho, Cris. Sim. Inclusive, a modelagem, ela entra em conversar com a outra pessoa que você gostou do que ela fez, né? Então, entra em... Você mesmo mandou mensagem, né? Clara, como que você está produzindo, fazendo esse monte de live? Então, assim, isso entra nesse ponto também. Então, se você tem alguém que você admira, que já fez alguma coisa que você gostaria de fazer e você não está vendo uma saída para você fazer aquilo ali, pergunta para a pessoa. Como? Pergunta a estratégia dela. Isso é a modelagem. Enfim, foi só um parênteses extra aqui. Não é, perguntar ó, as pessoas que não perguntam, elas não evoluem, tá? Não tem como evoluir sem não fazer perguntas, né? Perguntas certas nos coloquem, nos geram muitos resultados, né? Ô, A outra coisa, Cris, pode eu falar, claro. vou fazer só mais um parênteses, porque ontem eu conversei com um amigo que ele entrou no mundo do desenvolvimento pessoal mais ou menos junto comigo, um pouquinho depois, mas nós fizemos algumas formações juntas. E ontem ele me mandou uma mensagem. Clara, agora eu decidi, vou entrar e tal. Só que ele já me mandou essa mensagem várias vezes. E aí ele falou, Clara, mas vou te falar o que acontece. Ontem, esses dias, ele me contando, né? Eu fui fazer uma live e eu não tinha ninguém lá. Ah, não, aí não dá, não. Porque isso daí é só pra quem já tá grande mesmo e não sei o quê. Aí eu falei com ele, fulano, sabe quantas lives eu fiz pra 0 pessoas? Pra 1, pra 2 pessoas? E tendo que lidar com o meu ego, falando aqui o tempo inteiro comigo assim, nossa, mas tem ninguém te vendo, ninguém quer te ouvir. E eu aqui tendo que uma batalha interna comigo mesma, de tipo, não importa, eu estou aqui para desenvolver, eu estou aqui para crescer. Então não adianta você querer ligar a câmera, fazer uma live esperando que vai dar 1.000, 10.000, 15.000 pessoas, se você não está disposto a falar para 0, para 1, para 2 pessoas. Isso aí, Clara, duas coisas que eu acho incrível. Consistência é a palavra, né? Tudo na vida tem que ter consistência, sabe? E a outra é a concordância com o que você prega. Se você não concorda internamente com o que você prega, vai também destruir sua autoestima. Né? Perfeito. Você fala que tem que ser, quando você está lá no seu curso, a consistência vai fazer diferença. Então tem que me colocar consistente. Hoje foi um Perfeito. negócio muito engraçado que aconteceu, Clara. Só um parênteses, mas é para as pessoas entenderem. Eu falo abertamente, eu detesto atividade física. Mas e se eu ficar no detestando, eu vou ficar na escassez. Então, às vezes, existem coisas que a gente detesta que a gente precisa fazer, né? Então, assim, hoje eu acordei cedo e eu ia falar de autorresponsabilidade no meu programa da rádio. E a primeira coisa que me deu vontade na hora de eu acordar no horário da academia, 6h30, foi volta para a cama. Aí eu pensei, cara, não adianta. Você está pregando algo que você não faz, isso destrói a nossa autoestima, tá? Destrói a nossa autoestima. Então, isso é muito você ser congruente com suas palavras, ser congruente com o que você acredita, né? Isso também que você falou é incrível. Então, ele fala do desenvolvimento humano, ele tem que entender a paciência, né? De entender que é um passo após o outro, né? E trazendo mais uma chave aqui, claro, o famoso dizer não. A gente tem que aprender a comunicar o não. Você deve ensinar isso aí, né? Então, como eu posso dizer não para as pessoas e dizer sim para mim? Porque, às vezes, um não que eu digo para o outro, eu digo um sim para mim. Às vezes, um sim que eu digo para o outro, eu digo um não para mim. Então, dizer não é outra coisa. E duas coisas. Querer ter controle do incontrolável. Isso destrói a nossa autoestima.
né? Então, assim, de vez eu focar nos meus pensamentos e nos meus comportamentos, eu estou focado no pensamento das pessoas, nos comportamentos das pessoas, e isso eu não tenho controle, tá? E o último ponto, Clara, que é o rancor. Nós Uhum. precisamos nos perdoar. Tem pessoas que têm a baixa autoestima porque não liberou um perdão lá no fundo. E o perdão é por nós. O perdão não é para o outro. O perdão é para a gente. A gente tem essa mania de achar que o perdão é para o outro. O perdão é como se fosse uma ferida, tá, Clara? Você nunca, você vai tratando, vai tratando, vai tratando, vai tratando, vai tratando, uma hora para de doer. Você nunca esquece. Você olha para a cicatriz, mas não dói mais, porque você perdoou. E liberar isso, libera também sua autoestima. Então, essas chaves fortalecem muito a autoestima das pessoas. E aí, a autoestima gera em você resultado, gera em você felicidade, gera em você comunicação positiva, gera em você uma série de questões internas que é incrível, tá? E eu vou pegar o gancho que você trouxe muito sabiamente sobre dizer não, Cris, para dizer o seguinte: quando você olha para você, desenvolve o seu autoconhecimento, a sua autoestima, a autoconfiança que eu falo muito, você também sabe ouvir não. Porque isso também é fundamental para algumas pessoas aí que não sabem, às vezes sabem falar não, mas não sabem ouvir não. Ou então não sabem nem ouvir nem falar. O fato é que tudo, né, Cris, é esse equilíbrio. E você trouxe também a congruência. Eu falo exatamente isso na comunicação, na forma que eu me expresso. Quem que sabe se expressar com naturalidade, se expressar de forma com que o outro entenda? Aquela pessoa que é congruente no que ela faz, nas ações, no corpo, com o que ela está falando. Então, que é aquela pessoa que conquista a confiança do outro através da congruência entre a sua palavra e as suas ações. E aí isso tem muito a ver, como você trouxe, com a autoestima também. Muito legal. Deixa eu ver uns comentários aqui. É, claro. A Irlane, não comparar é pegar exemplo e conectar com coisas boas. Oi, Augusto! Nossa, que honra ter você aqui. Todo mundo olha as pingas que eu bebo, mas ninguém olha os tombos que eu levo. É isso mesmo. Clara, show de bola. Adorei ouvir isso, Clara. Pois vou fazer uma live hoje. Estou confiante, independente do número de público que estiver presente. Então, parabéns, tá? O processo é aos poucos. Parabéns e sucesso na sua live. Eu falo muito, né, Suziana? Suziana é da minha turma. Eu falo muito de congruência, porque eu acredito muito nisso também, tá, Cris? Eu nunca... É bom ouvir isso de você, porque eu estou aprendendo muito o quanto isso... Eu nunca tinha associado isso com a autoestima, e faz total sentido também. Jorge, vai ficar salva sim, tá? Vai ficar salva. Sabe por que faz sentido, Clara? Porque já pensou você pregar uma coisa e não realizar, o quanto isso causa frustração interna, né? Uhum. Então, essa repetição de você não conseguir é muito forte, né? Deixa eu ver aqui que horas são. Temos 10 minutinhos aí. Temos 10 minutos. Quer abrir para perguntas? Pessoal, Quero ver uma... alguém tem alguma perguntinha aí? Alguém quer compartilhar? Enquanto isso, deixa eu ver aqui se a gente pulou alguma coisa. Eu era assim por causa do meu perfil comportamental. Eu quero, Cris, enquanto isso eu vou falando aqui, enquanto surgem dúvidas aí, pessoal, manda aí pra gente. Eu quero só dizer o quanto, Cris, apesar de falar sobre a comunicação, eu sempre bato muito na tecla o quanto somos seres completos, né? Então, não existe na minha visão e na minha crença eu ter uma comunicação positiva, uma comunicação eficaz, se as outras áreas da minha vida também não tiverem em equilíbrio, se eu também não tiver desenvolvido, e aí, claro, tudo surge, tudo parte da autoestima, eu concordo muito com você quando você traz isso. Mas eu queria que, se puder, eu não sei se você preparou, como perdoar se não tenho perdão para dar? Uau! Quem que perguntou? A Andresa. Andressa. Andresa, primeiro que você precisa quebrar, você não vai dar o perdão. Você vai tirar o perdão de dentro de você por você. Dar parece que você está entregando para alguém. Você não vai entregar para alguém. Você vai fazer por você. Por você. Tem um ditado clichê que é muito forte, mas ele é importante. Não perdoar é como você tomar veneno todo dia a conta-gotas. O que você precisa tirar é o seguinte: entenda quais são os resultados que você está tendo não perdoando. Né? Porque a gente acha que quando a gente perdoa alguém, a gente está facilitando a vida do outro. A gente não está facilitando a vida do outro.
quando a gente perdoa alguém, a gente está tirando o outro da nossa vida. Porque o não perdoar é carregar essa angústia o tempo inteiro. Então, assim, Andresa, deixa eu te dar um toque. Pega dois papéis hoje. Num papel você vai escrever todos os prejuízos que esse não perdão te fez, que essa pessoa te causou, todos os prejuízos, tá? Ok. No outro, e aí você coloca muito sentimento. Coloca tudo para fora, as coisas ruins todas no papel. No outro papel, você vai perdoar essa pessoa olhando para o quanto isso gerou em você bons resultados. As pessoas não pensam assim, mas o perdão nos faz crescer muito. Aí você vai pôr, eu te perdoo porque você me fez crescer, porque eu nunca mais vou errar assim, porque essa cicatriz, apesar de doer, me tornou uma pessoa mais resiliente. E vai colocar tudo no papel. A carta dos prejuízos você vai queimar. E a carta do perdão você vai guardar em algum lugar. Se liberta disso, porque isso vai te ajudar muito e vai fortalecer muito sua autoestima, viu? Eu posso complementar essa dica aí para a Andresa? Uma coisa que eu indico muito e que eu falo muito é sobre você ter a capacidade de olhar para aquilo ali que te magoou e tirar os seus julgamentos daquilo, tirar as suas historinhas que você contou e passar a olhar para o outro como: qual foi a intenção do outro? Será realmente que o outro fez aquilo com a intenção de me magoar? E passar a ver o outro como um ser humano que também tem as razões dele, e chegar por trás do comportamento. Sabe? O que motivou aquela ação do outro? Isso é algo que me faz perceber o outro mais como humano e menos como a pessoa que não atendeu o que eu esperava dele, sabe? A minha expectativa. Isso aí é o que eu chamo de empatia raiz, né, Clara? Quando você tem uma empatia raiz na veia. É lindo isso que você falou, tem um pouco de comunicação não violenta, né? Uhum. E é um segundo passo para ela, né? Que a gente percebe que ela está bem magoada. Então, talvez ela está numa mágoa tão grande que não consegue perceber isso. Então, faz as cartas, depois faz o que Clara pediu e as coisas vão se relocando normalmente, assim. Cris, o Rodrigo também fez uma pergunta aqui. Rodrigo também é meu aluno. Qual seria o indicativo de que a autoestima já está ultrapassando um limite saudável, quando se torna ego prejudicial? Rodrigo, é quando você começa só a ver os defeitos nas outras pessoas. E você não consegue olhar o que elas têm de bom. Você sempre olha, nossa, eu estou melhor que essa pessoa. Nossa, por que ela não pensa assim? Nossa, por que ela não é assim? Porque é tão simples, as coisas estão tão simples para mim, por que não está simples para ela? Né? Então, assim, quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que você não tem um nível de empatia mais. Você já está com um nível de olhar a pessoa de forma superior, né? De cima para baixo. Então, assim, o ideal é você fazer o mesmo exercício que a Clara falou. Né? De vez você ficar olhando de cima para baixo, você começar a entender que a lente da pessoa é diferente da sua lente, né? É igual quando as pessoas falam que depressão é frescura, depressão é isso, ansiedade é aquilo. Eu falo assim, claro, enquanto a pessoa depressiva está com a lente do óculos assim, ó, olhando para trás, a pessoa que tem autoestima está olhando para cá. Então, se ela não tiver uma empatia de entender que ele está com a lente virada para trás e que ele não vai enxergar o que você enxerga. Então, assim, esse olhar é de quem tem uma autoestima ok. Quem começa a olhar para cima, nossa, a vida é tão boa, por que essa pessoa não vê assim? Então, ela já está passando o limite. Legal, deixa eu ver aqui que horas são. São 5 minutinhos. Quer finalizar aí, Cris? Falar alguma coisa? Quero, Clara. Eu quero dizer o seguinte para as pessoas. Quero deixar uma dica. Um filme e um documentário. O filme é Felicidade por um Fio, está na Netflix. O documentário da Brené Brown, para ajudar as pessoas a se fortalecerem. O livro Coragem de Ser Imperfeito, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, é nosso livro de cabeceira, né? Queria dizer para as pessoas não banalizarem o poder da autoestima delas, começarem a colocar isso para fora, né? Pedir às pessoas aí para me seguir, eu falo sobre isso o tempo inteiro, as pessoas que são minhas, seguir a Clara, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Isso aqui é uma luta boa diária, gerar conteúdo, né? E quando você curte, quando comenta, você ajuda a gente a ficar mais forte ainda. E te agradecer, Clara, falar que você é uma pessoa incrível, te dizer que eu estou muito feliz, sabe? Toda live que eu faço com você, eu fico arrepiado, a gente chora, a gente se emociona, porque a gente sabe
o quanto é recíproco e verdadeiro o nosso carinho pelo outro. Mandar um abração pro Jorge aí e dizer que eu estou junto, à sua disposição sempre que precisar. Espero que o pessoal tenha gostado, viu? Cris, eu que agradeço. Nossa, o Cris, gente, ó, tem aí alguns minutinhos. Eu já contei isso. Se eu não me engano, com o Cris é a primeira pessoa que me convidou para fazer uma live. Então, eu estava. Eu nunca tinha feito. Eu acho que eu tinha feito uma, na verdade. Eu acho que eu já tinha feito uma live no meu canal do YouTube com a minha primeira turma. Mas aí o Cris me convidou, então foi a pessoa que abriu para mim essa porta. E aí eu quero até dar uma dica para essas pessoas. Às vezes surgem oportunidades e a gente nega por medo. E eu estava morrendo de medo, sabe? Mas eu fui, eu fiz. E então, Cris, eu sempre te agradeço por isso. Obrigada por, por ter aberto aí as portas das lives e me mostrar o quanto fazer live. Hoje eu enxergo isso aqui como uma forma de entregar conteúdo de qualidade de graça. Porque eu não pago, assim, pago a internet da minha casa, né? Você paga aí. Mas é a forma que a gente tem de fazer barulho com o que a gente tem. Então, eu agradeço muito por isso. Obrigada pelo convite. Pessoal, o Cris, ele fala muito de ansiedade, autoestima. Então, quem se identifica aí com esses assuntos, sigam que o Cris sempre... Nossa, ele coloca umas respostas nas caixinhas que eu acho excelente. Então, Cris, obrigada. E pessoal do Cris que ainda não conhece meu trabalho, dá um pulinho lá no meu Instagram também, aqui no meu Instagram, para conhecer. Lembrando, pessoal, que eu tenho... Você faz lives todas terças, ô Cris? Eu tô com o Faça o Óbvio, né? Que é um projeto que já está na terceira etapa, indo para a nona live. Nona live, não. 10ª live. Né, que você até participou, né? Dessa teoria que eu acredito tanto, que as coisas simples funcionam. Então, antes de você complicar, simplifique. Eu penso sempre assim. E ontem eu ouvi uma frase, Clara, que a gente tem um tempo que eu queria falar aqui com as pessoas, sabe? Que é: seja interessado e interessante antes de ser interesseiro. Essa frase está me tumultuando na minha cabeça, porque muitas pessoas elas são muito interesseiras, e não que interesseiro é algo ruim, não entenda disso, tá? Mas interesseiro, antes de você se esforçar para ser interessado, se esforçar para ser interessante, é a chave. Uma pessoa interessada e uma pessoa interessante, ela tem autoestima no lugar. Sim. As pessoas que têm baixa autoestima, geralmente elas estão sempre interesseiras. Então, eu queria deixar essa mensagem para as pessoas aqui, agradecer a todo mundo que nos ouviu e foi incrível, tá? Que linda. E, pessoal, lembrando que ó, esse quadro é o Almoço com a Clara, toda sexta-feira, 11h11. Às segundas-feiras e quartas-feiras eu tenho 2 quadros. O quadro da segunda-feira, às 19 horas, eu trago dicas práticas, que é o que eu chamo do pilar mão na massa, para você, por exemplo, na última foi 5 formas de puxar um assunto. Então, são sempre dicas muito práticas. E às quartas-feiras eu trago assuntos profundos, são conteúdos mesmo. Então, que é o pilar do conteúdo. E eu tenho esse pilar da troca. Que, então, já anota aí, ó. Segunda, quarta e sexta, vocês têm um encontro aqui comigo. Cris, muito obrigada por agradecer a participar. Irlane. A Irlane mandou uma porrada de mensagem aqui, minha aluna. Irlane, fosse fé nessa live sua, vai dar certo, viu? Manda um beijão pra Edinalma, ela é uma mulher incrível, a esposa do Cris, gente. Que os dois, inclusive, já fizeram uma live comigo aqui no meu canal, que tá salva. Vai lá procurar, porque vale muito a pena. Foi uma live sensacional. Pessoal, um beijo grande, Cris. Gratidão, gratidão. E a gente se vê aí depois. Um beijo, pessoal. Tchauzinho. Abração, Clara. Até mais.